Abrisse o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, capítulo 5, os versículos 11 a 14. Livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Eu vou estar lendo a palavra nesse momento, e ela nos alimenta dessa forma, ou ela nos exorta dessa forma, ou ela nos corrige, nos ensina dessa forma. Diz assim na palavra de Deus: a esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Ela já começa com uma advertência para nós. E ainda diz o versículo 12: com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torneis a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra a justiça, porque ainda é uma criança. Versículo final, versículo 14 do capítulo 5 do livro de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir tanto o que é bom como o que é mal. Então Deus te abençoe. Já nos colocamos diante de Deus, já oramos. Eu só quero que você abra o seu coração para que possamos entender a palavra dessa noite. Independente de quem tem escrito, ela é trazida para nós como Paulo, né? Mas é uma advertência nessa noite. E quando eu estava escrevendo o esboço da mensagem de hoje, estava ali estudando a palavra, nós precisamos entender assim, até que ponto, ou até onde nós vamos como recém-nascidos na vida cristã. Até onde? Buscando uma deixa do ponto saliente, ou melhor, do manancial, do dia 23 de março, quero até dizer ao irmão Léo, né, o tema da nossa palavra de hoje é alimento para a alma. E o texto está no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao 14, que aí ele vai estar colocando logo mais nas redes sociais. Então, ele diz assim: em alguma passagem da Bíblia, a palavra de Deus é comparada a alimento. Aí nós podemos ver isso aí no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 103, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Mateus, capítulo 4, 4, e aí 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Por isso que eu pedi para você anotar, porque você vai ler quando chegar em casa. Ou melhor, você vai ler mais tarde, em casa você já está. O escritor de Hebreus também faz essa comparação. Ele diz que aquelas pessoas para as quais ele escreve estão precisando de leite e não de alimento sólido. Leite. Hoje eu saí com a minha esposa rapidamente para fazer umas compras, e aí nós olhamos fraldas, nós olhamos leite, um monte de coisa para a nossa netinha que está chegando. Olhando e pesquisando e vendo leite. Eu gosto de leite. Eu gosto quando Nalva faz papa de manhã, eu gosto de abacatada com leite, mas eu quero tirar esse leite pasteurizado que nós comemos hoje. E quero me reportar hoje uma palavra assim: até quando nós vamos estar como crianças, que precisamos que alguém traga o leite para a gente se alimentar e andar? Até quando? Porque esse problema chamado pandemia, esse problema chamado coronavírus, ou Covid-19, talvez seja um divisor nas nossas vidas a partir de hoje.
Porque são praticamente 40 dias sem pisar na casa do Senhor. Estou falando na casa física, a igreja. Porque alguns se alimentam assim, olhando para o outro, dando presente. Mas hoje nós temos que ter a necessidade de alimentar a nossa vida espiritual em casa, lendo a palavra. Quando ele diz assim, olha o que o texto diz. Olha a exortação que ele começa quando nós. Diz assim, a esse respeito, temos muito o que dizer, mas é de difícil interpretação, porque vos tornaste tardios para ouvir. O que quer dizer tardios? É porque você não deu atenção. Você não ligou para ouvir a palavra. E isso nós vimos claramente na vida cristã de inúmeras pessoas. Ela pega a Bíblia quando vai para a igreja. Ela pega a revista da escola bíblica quando vai para a igreja. Porque dificilmente ler a palavra em casa. Então, nós estamos em casa há quase 40 dias ou mais. Você tem lido a palavra? Porque quando eu disse que esse momento vai ser um divisor na vida do cristão, na minha vida e na sua vida, porque quando eu estava esboçando a palavra, eu vou já trazer para você, eu vou sair da introdução, é tomar uma decisão agora. Porque o anjo da morte, ele passou pela minha casa. Ele vai passar de novo pela minha casa, mas na minha casa ele não vai entrar, porque ele está repreendido no nome de Jesus. Na minha vida, na vida dos meus, ele não vai entrar. Porque nós temos que nos colocar de joelho. E temos visto isso na palavra de Deus. Mas, quando é que você tem essa autoridade? Nós vimos isso hoje de manhã na escola bíblica. Quando é que você tem essa autoridade de ler, de falar com Deus e Ele te responder? Seja instantaneamente ou seja posteriormente. Mas Ele te responder. Quando? É quando nós deixamos de ser criança. É quando deixamos de ser criança. Preste atenção, um parágrafo extraído agora. Hoje à tarde estava escrevendo. Olha que coisa fantástica quando Deus nos inquieta. Porque é importante a gente saber o momento de deixar de ser criança e tornar-se agora um novo homem, uma nova criatura, dependendo exclusivamente do Senhor. Quem diz isso para nós? O profeta Jeremias. Aí você vai dizer, pastor, e como é que eu vou nascer de novo? Eu vou morrer e vou nascer, eu vou sair do ventre da minha mãe de novo. Lembra dessa passagem? Quando um jovem, com muito conhecimento, ele indagou a Jesus Cristo. Está lembrado? Mas é nascer de novo, em tomar as decisões. Eu quero nascer para Jesus Cristo e não para o pecado. Eu quero que a minha vida tenha abundância de coisas boas, da que vem do Senhor. E não é difícil, não. Ele é impossível para aqueles que não buscam a Deus. Mas difícil não é, não. Presta atenção. É importante entendermos que há uma necessidade de amadurecimento. Mas de amadurecimento não é o que, às vezes eu compro um abacate. Rafael, meu filho, manda uns abacates aí. Aí Rafael corre, vai lá no sogro dele. Pastor, tá aqui os abacates. Aí você vai fazer o quê? Não está verde. Aí você enrola ele num pedaço de pano e bota ali dentro do fogão. Não é isso que eu estou dizendo. Não. O amadurecimento que eu estou falando é natural. É um amadurecimento de conhecimento, de vivência na palavra de Deus. Porque nós passamos anos e anos. Ou seja, se nós formos a regra, nós estamos em 2020. Literalmente 2020. Eu poderia dizer a você, sem medo de errar. Não tenho medo de errar, não, numa coisa que eu estou te dizendo, não. Eu não tenho. Se eu disser assim, eu preciso para um front. Estou falando agora para os militares. Tem até um major que está aí conosco na sala. No front, eu preciso de homens de guerra. Eu tenho quantos? Quantos homens eu tenho de guerra para ficar no front, para ir para a batalha espiritual? Eu tenho pouquíssimos. Pouquíssimo. Porque falta amadurecimento. E o amadurecimento que eu estou falando agora é espiritual. Pois, quando eu vou falar nessa necessidade de amadurecer, é porque quando nós amadurecemos no conhecimento da palavra, não ser a advertência que ele nos diz no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus, que eu tornei tarde demais. Olha lá, quando eu amadureço, pois assim nós vamos fazer o quê? Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus.
logo em seguida, eu começo a dar o quê? Frutos. Porque na hora que eu amadureço, eu dou o quê? Enquanto não amadureço, eu não dou fruto. Se eu estivesse falando das árvores, é porque ela ainda é verde. Ela não está na estação de dar frutos. Se eu estiver falando de vida, é porque ele ainda é criança. Ele não está pronto para andar só. Então tem que ter alguém que ande com ele. Tem que ter alguém que o ampare. Até quando você precisa de alguém que lhe ampare? Porque tem que inverter a posição. Você tem que passar a ser amparador de outros. Você tem que ensinar outros. Você tem que ter o desejo de discipular outras pessoas, que elas conheçam ao Senhor, que elas vivenciem os milagres de Deus. É isso que Paulo quer dizer nessa noite. É isso que Jesus Cristo colocou sobre eles. Filhos, não é só aceitar e viver no reino. É multiplicar o reino de Deus. É fazer conhecido os milagres de Deus. Não, mas olha, mas quando eu era assim, tem gente que dá testemunho assim, quando eu era, não é quando eu passei a ser com Jesus Cristo. Meu testemunho tem que ser assim. E meu testemunho tem que ser outras pessoas que falem. Não sou eu que vou falar, não. Eu não sou testemunho, não. Completamente equivocada a palavra. Então outros têm que falar de uma nova vida, de algo que tem mudado. E quem é esse algo que tem mudado a tua vida? É Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas. Então é necessário, filhos. Até quando o pastor tem que dizer, meus irmãos, leia, meus irmãos, faça isso, meus irmãos, vamos orar, meus irmãos, até quando? Até quando? Jesus, na noite que ele subiu ali o Getsêmen, na noite que ele estava na vigília, ele escolheu 12 homens. Naquele momento ele tinha 11. E dos 11 ele escolheu alguns mais próximos, 3. E ele disse, meu irmão, fique aqui vigilhando. Fique de vigia aqui. Fique orando. Porque eu vou para uma luta espiritual. O que foi que aconteceu com eles? Você sabe me responder? Eles o quê? Dormiram. Negligenciaram na obra de Deus. Eles falharam com Deus. Não que Jesus Cristo precisasse das orações dele, não. Mas Jesus estava ensinando a eles que para vencer uma batalha, quem está no fronte da guerra, para vencer essa batalha, ele precisa. Nós precisamos de quem está na guarda. Como atalaias, como vigilante de oração. Nós precisamos. Sim, nós precisamos. Quantas pessoas, depois dessa pandemia, vão estar desesperadas aqui, ó, emocionalmente? Quantos casamentos começam a destruir? Porque 30, 40 dias o cara vem de manhã, tarde, de noite. Tem hora que ele não aguenta mais. Eu tenho escutado já. Por quê? Porque falta a presença de... Sem a presença de Deus, há um desfalecimento na sociedade. Então o que está faltando é amadurecer. O que está faltando é tomar uma decisão. Literalmente, tomar uma decisão. Então, eu gostaria também, se você puder, anote aí para você ler em casa. João, capítulo 15, os versículos 1 e 2. João 15, 1 e 2. Porque na hora que eu ligar nele, que ele começar a me nutrir, nesse exato momento eu dou fruto. Todo tipo de fruto. Os frutos começam em mim. Fruto de arrependimento. Um monte. Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Pode ler lá. Então aí eu amadureço. E eu não vou ter o hábito de fazer o que eu fazia. Eu vou agir diferentemente. Eu vou fazer diferentemente. Não é que eu vá inventar a roda, não. É porque eu vou seguir quem inventou esse mundo. Eu vou seguir quem criou, veio aqui e disse assim, meu irmão, é para andar assim. Vocês estão pegando a minha palavra e estão andando erradamente. É para andar desse jeito. Então nessa noite, abra o seu coração, abra a sua vida, sinta-se a necessidade de dizer, eu quero mudar. Eu quero mudar. Então, como eu disse, é importante, literalmente, é importante tomarmos uma decisão de sair dessa mermice,
Meu irmão, eu quero trabalhar na obra. Eu vou trabalhar na obra. Depois dessa pandemia, depois desse descaso que nós estamos vivendo, de ser proibido de entrar na casa de Deus, de abrir as portas da casa de Deus, no hospital, espiritualmente falando. Proibido. Isso é o que o diabo está fazendo. Mas ele não vence o povo de Deus. Porque nós estamos juntos nesse momento aqui agora. E a palavra de Deus está proliferando mais ainda. Mais ainda. Então, preste atenção, filhos. O grande problema é que o tempo não volta. Lembra que eu disse isso? E o pior ainda, que ele é cruel. Ele passa. Se não nos prepararmos no ensino da palavra, que quer dizer ler a palavra, não é ouvir só não. Apesar que a própria palavra diz que ela vem pelo ouvir, pelo ler, pelo ver. Mas tem muita gente que não, aí, eu vi uma mensagem hoje. Deixa eu dar para ela 6 horas. 6 horas só. Para ver se ela me diz o tema da mensagem que ela ouviu. É diferentemente de você sentar aqui nessa cadeira aqui agora, você pegar o papel, o lápis, ler o texto, escrever o texto, comentar o texto. Aí eu quero saber se ela sai da tua cabeça bem ligeirinho. Não sai. Porque isso é um exercício da mente. Literalmente da mente. E a necessidade do povo ler a palavra é para que ela esteja na mente, no coração. E sirva para nós. Sirva para nós no sentido de nos amparar ou nos distanciar do pecado. Então, como eu disse, o grande problema nos dias atuais é que o tempo não volta e o próprio tempo ele é cruel. Se não nos preocuparmos no ensinamento da palavra, quer dizer, ler, meditar a palavra, ficaremos com um comportamento de mudança, obviamente, de fé, ainda muito fragilizado. Lembra-se da escola bíblica, para quem teve a oportunidade de 9 meses estar na sala da escola bíblica hoje? Lembra? Lembra de Salomão? Lembra, agora nós vamos falar do profeta Elias? Está lá na carta de Tiago, capítulo 5. Ele tem os mesmos problemas, ele tinha os mesmos problemas que eu tenho. Mas ele humilhou-se e buscou a Deus. E Deus o ouviu e Deus o respondeu. Deus te ouve, filho. Deus também te responde. A necessidade é de buscá-lo. E não de viver uma vida de fantasia no cristianismo. Porque o cristianismo é vivido. Vivido. E como é que eu vivo ele? Fazendo frutos. Então, Deus ele não veio para me salvar. Ele não veio para restaurar a minha pessoa. Ele veio para restaurar esta terra. E é necessário que, se eu estou nessa terra, eu faça parte dessa comissão. Mas como é que eu vou fazer se eu preciso que alguém venha me alimentar? Se o tempo todo eu estou dizendo, meu irmão, ore por mim. Meu irmão, me ajuda a fazer isso aqui. Quando, na verdade, eu teria que cortar o cordão umbilical e dizer, meu irmão, quantas pessoas eu vou discipular agora? Pastor, quais pessoas que eu poderia discipular daqui para frente? Ensiná-los a palavra. Essa palavra que tem cuidado de mim, essa palavra que tem me livrado, essa palavra que tem me restaurado, essa palavra que tem estado comigo em todos os momentos. Quando é que eu vou ser assim? Paulo foi assim. No momento que ele libertou-se, que o cordão umbilical romano foi cortado dele, ele passou a viver. Ele disse claramente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Quando é que você vai ter essa atitude? De amadurecer espiritualmente. Meu pai dizia, até como um comentário, ele dizia assim, há alguns cristãos que são igual a argentinos, porque o argentino gosta de uma dança chamada bolero. Ela não sai do canto, 2 para lá e 2 para cá. É sempre nesse, vamos dizer assim, nesse espaço de 1 metro quadrado. Ele não sai desse espaço que está aqui, não tem problema. Hora está lá e hora está aqui. Cristãos são assim, gosta de ir lá no precipício do pecado, aí bebe um pouquinho, aí corre, não, vem para a igreja. Como se a igreja fosse purificar. Não, meu irmão. Por isso que falta amadurecimento espiritual. E a palavra diz aqui, olha, cuidado para não ser tarde. No momento ele está dizendo aqui,
a respeito. Temos muito o que dizer. O problema, a dificuldade, a interpretação é porque ela está sendo o quê? Tardia. Você quer ouvir depois. Aí é tarde. Lembra da mensagem de sexta-feira? Para quem estava na live de sexta-feira? Deus, ele escuta, Deus responde. No versículo 22 do capítulo que eu estava, do livro de Isaías, capítulo 43, mas ele diz também. Né? Então, vamos andar por causa da ordem, vamos louvar ao Senhor, vamos orar ainda. E é empolgante a palavra de Deus, né? O grande problema, como eu disse, é quem não ler a palavra tem uma fé fragilizada. Quem não vive a leitura da palavra, ela não tem uma mudança, nem de comportamento, nem de estilo. Ela visa apenas uma máscara. Ficamos com atitudes de criança, querendo buscar alimento pastoso, quando na verdade o autor da palavra, o próprio Jesus Cristo, na pessoa de Deus agora, que nos ensina essa palavra, nos exorta que o tempo desse alimento já passou. Por isso que João, no capítulo 15, versículo 1 e 2, ele diz, olha, quem está na videira agora é o quê? Tem alimento. Então acabou-se esse tempo, filho. Vamos despertar. Ou eu sou ou eu não sou. Outro dia, brincando com a minha filha, não tem nada a ver com a palavra de hoje, só que me veio a alusão, ela disse, só existe 2 torcidas no Brasil. Eu disse, por brincadeira, eu não tenho mais nenhum time, meu time hoje é de Jesus Cristo, mas para mexer com ela, até provocá-la, eu disse, a torcida do Fluminense. Ela disse, não, só tem a do Flamengo e aqui não é do Flamengo. Aí, estou dizendo assim, apenas por brincadeira, né, nesse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa, só existe 2 povos, ou os que buscam a Deus, ou os que não estão com Deus. Aonde você está? Porque agora eu estou falando no campo espiritual, aonde você está? Ou eu sou luz, ou eu faço parte de uma caminhada com Cristo, ou eu não sou. Eu não preciso dizer que eu sou cristão. As minhas atitudes, o meu caminhar, a minha fala, a minha forma, as pessoas vão ver de longe. Aquela pessoa é diferente. E quem é essa diferença em nós? É o Espírito de Deus que transborda sobre cada um de nós. Como disse, ficamos com atitude muitas vezes de crianças querendo buscar o alimento pastoso, quando na verdade deveríamos estar alimentando outras pessoas. Alimentando outras pessoas, nós temos menos pessoas correndo no pecado, mais pessoas sendo voltadas para Jesus Cristo. Aí é tomar uma decisão ou não é? É tomar uma decisão? Você imagina hoje nós devemos ter aproximadamente umas 300 pessoas na igreja no culto à noite. Imagina se cada uma delas pensar assim, durante a semana elas vão discipular 2 pessoas. Não, pastor, 2 é muito. Uma pessoa. Uma pessoa por semana, ela vai na casa daquela pessoa e ensinar a palavra. Você acha que em 2 meses a gente vai precisar derrubar a igreja ou não? Pastor Emanuel, corra aqui. Nós vamos precisar fazer outro culto. O senhor vai pregar no primeiro ou no segundo, eu vou dirigir, e sucessivamente. 2 cultos, porque um não vai dar. Porque 600 pessoas, 3, 4 meses depois, vai dar 1.200 pessoas? Quantas pessoas vão deixar de estar na porta do inferno? Quantas vidas vão ser restauradas que não vão estar mais nas portas dos bares, nem nos prostíbulos? Quantas pessoas? E isso chama-se mudança espiritual. Agora, se você não quer se importar com o próximo, fique como criança, sempre pegando o leitinho. Agora, no momento que você estiver diante de Deus, Ele vai confrontar você. Ele é quem vai perguntar a você. Até quando você vai ser criança? Preste atenção que tem um texto lá em 1 Coríntios que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Só mais um minutinho que eu vou entrar no resumo da palavra de hoje. Então, pense assim, nós terminamos 2019, eu não levei ninguém a próximo do Senhor Jesus. Estamos entrando em 2020, aí você vai dizer, pastor, mas também o decreto era que eu ficasse dentro de casa, eu não podia sair para fazer testemunhos. Meu irmão, não bote palavras na minha boca não. Porque se você quiser discipular alguém, se você quiser cuidar de alguém, existem vários meios.
Você liga para a pessoa e diz: posso fazer uma vídeo contigo para falar contigo essa noite da palavra? É questão de você tomar uma decisão. Não há obstáculos, não há dificuldades para quem está em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho para nós. Em outras palavras, quando estou falando de criança, ou quando o autor coloca a carta de Hebreus, eles já deveriam ter deixado o jardim da infância, o ensino fundamental, como eu vejo aqui a minha filha falar o tempo todo com as crianças dela, que ela tem umas reuniões aqui por ser supervisora, para se tornarem multiplicadores. Mas multiplicadores de quê? Da palavra de Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Vou ler de novo, tá certo? Com efeito, devendo já ser mestres, o que quer dizer agora? Conhecedor da palavra, doutores, professores, multiplicadores, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares. Está vendo o que a palavra nos ensina? Porque nós erramos, porque falhamos, porque pecamos, porque não lemos a palavra, porque não damos tempo de ouvir o que Deus quer falar conosco. Nós aqui dizemos como e quando nós queremos que Deus fale conosco. Esse é o problema. E a palavra de Deus é como diz o tema, ele é alimento para a alma. É alimento para a alma. Olha lá. Irmã Fátima não está aqui, mas eu só tenho 10 minutos, estão me avisando. E eu estou no meio da palavra de hoje ainda, né? Deixa eu andar aqui um pouco mais. Há muitos cristãos querendo ainda de ser criança na fé, como disse, né? Vamos adiantar aqui por causa da hora. Queridos, em nome de Jesus é necessário que cresçamos e tenhamos um amadurecimento, não forçado, mas natural, do conhecimento, na fé, no entendimento da palavra de Deus. O tempo passa, há muitos cristãos que continuam fora da vontade de Deus, né? O tempo de estudar tem que ter o seu tempo, o tempo de ensinar tem que ter o seu tempo de ensinar, o tempo de ler a palavra tem que ter o tempo de ler a palavra. Por isso é necessário sairmos do berço espiritual, que nos dá aquele conforto legalista que nós temos. Não, eu vou para a igreja, vou para a EBD, escudo, mas nem leva a Bíblia, nem estuda em casa, só comparece. Quando voltarmos dessa pandemia, creio em nome de Jesus que muitos, não todos, mas muitos terão uma nova vida com Cristo Jesus. Deixaremos sim o berço, tornaremos a ser adultos, como diz o versículo 14. Vamos sim para a frente de batalhas espirituais. E quem é que vai estar conosco nessa batalha? O grande general, Jesus Cristo. Porque ele diz, estou contigo todos os dias. E mais sabendo que nós vamos para o fronte da batalha espiritual por ele, aí é que ele está conosco. Aí nós vamos entender porque nós somos mais do que vencedores. Porque Cristo habita em nós. Como diz, que ele falar o que Paulo fala sobre aqueles que gostam de estar tomando leitinho o tempo todo, né? Muitos pensam assim, mas Jesus foi sacrificado e morreu para nos dar o conforto da salvação. Cuidado, cuidado. Porque ele diz lá em João 3,16, claramente, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha o quê? Olha o perecer agora. Entendeu agora? Conclua a nossa palavra de hoje, devido ao avanço da hora, sobre o que tinha falado a respeito do apóstolo Paulo, quando ele nos exorta em 1 Coríntios, acho que o pastor Emanuel deve estar se coçando aí com essa palavra, né? 1 Coríntios 13:11. O pastor Emanuel ele tem um amor assim fora do normal
quando fala do apóstolo Paulo. Aqui a gente vê. Hoje estou vendo lá o Caleb por Lucas. É importante isso, né? Quando eu era menino, falava como? Menino. Sentia como? Menino. Discorria como? Menino. Mas logo, olha lá, o que eu disse no começo da palavra eu concluo agora. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de... Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê o amadurecimento para que você cresça e cresça em abundância. Cresça, amadureça e outras vidas possam ver em você Jesus Cristo. Deixa eu ler só um texto. Eu sei que a hora está me aperreando. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, 1 e 2. Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele cresceres para a salvação. Então, no princípio, a gente pede o leite que vem do Senhor Jesus. Nós crescemos e aí tão logo tornamos homens maduros, fortalecidos, porque o versículo 3 diz: agora que já provaste que o Senhor é bom. Deus abençoe, Deus guarde, Deus os proteja e Deus os alimente para que possamos amadurecer, possamos servir melhor o reino de Deus. Vamos louvar mais uma vez. Eu vou abrir aqui para poder ver alguns comentários a respeito dos períodos de oração. E tão logo a gente assim esteja concluindo, e eu te desejando a cada um de vocês uma semana de paz e principalmente uma semana de proteção. Vamos louvar o Senhor? Qual vai ser a tua palavra? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Vamos lá, bem forte todos. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
Amém. Eu vou pedir que fiquem ainda ali, suavemente. Nós temos a irmã Lourdes, eu digo assim, a tia do Léo, irmão Anderson, pastor, oremos por nossos presidentes. Estamos fazendo isso, filho. Tem um monte de gente orando. A irmã Lourdes, ela pede oração pelo seu sogro e seu cunhado que estão hospitalizados. A irmã Rosilda, a esposa do irmão Senildo, também pede pela sua saúde. A irmã Roberta também pelas famílias. A irmã Cíntia. A irmã Fernanda pede também pelos seus familiares. Nós temos 27 segundos, então eu vou orar e concluir a live dessa noite. Deus nos abençoa, nos livra. O teu povo que pediu a ti, Senhor, nesse momento, sonda cada um deles como a tua palavra nos ensina, e que haja em nós, Senhor, a tua marca, haja em nós, Senhor, essa mudança, para que assim o Senhor venha nos realizar. Guarda-nos, nos livros, nos dar uma semana de paz, nos abençoa assim.